Prezados irmãos, antes de iniciarmos nosso estudo, respondo à vossa pergunta. O capítulo 8, a morte de Estevão, é bastante extenso. Para facilitar nossa leitura e aprofundar nossa reflexão, o ideal será dividi-lo em duas partes. Hoje, com os corações unidos no mesmo propósito de aprendizado e luz, daremos início à primeira parte deste capítulo tocante. Amados companheiros, com a alma repleta de serena alegria, nos encontramos novamente para dar continuidade à nossa jornada de estudos com o livro Paulo e Estevão. No capítulo de hoje, o de número 8, seremos convidados a testemunhar momentos de suprema provação e fé inabalável, acompanhando os desdobramentos de eventos que definirão destinos e selarão testemunhos de amor e sacrifício. Preparem o espírito para uma narrativa que nos tocará profundamente. Primeira parte. Capítulo 8, parte 1. Apesar das atividades intensas, o moço de Tarso não deixara de comparecer pontualmente em casa de Zacarias, onde, no coração de Abigail, encontrava o necessário repouso. Se as lutas em Jerusalém consumiam-lhe as forças, perto da mulher amada parecia recobrá-las, no doce encantamento com que esperava a realização das mais caras esperanças. Tinha a impressão de que o mundo era um campo de batalha, no qual lhe cabia combater pela lei de Deus. Todavia, como o Eterno era justo e generoso, concedera-lhe, na dedicação da sua eleita, um pouso de consolação. Abigail era o seu mundo sentimental. As lutas de cada dia, as providências rigorosas que lhe impunha o cargo, a rigidez com que deveria tratar as questões confiadas ao seu foro, eram transvasadas no coração da noiva, cheio de amor, de piedade e justiça. Ela acolhia-lhe as ideias com atenção afetuosa, parecia temperá-las na ternura da alma fraterna, restituindo-as ao noivo amado em forma de sugestões carinhosas e justas. Saulo habituara-se a esse precioso intercâmbio de cada dia. Quando lhe faltavam ao coração os brandos consolos da estrada de Jope, sentia-se perturbado pelos próprios sentimentos enérgicos e impulsivos. Abigail corrigia-lhe o espírito. Aparava as arestas do seu caráter violento e rude, cooperava para que se atenuasse o rigor das decisões autoritárias. Horas a fio o jovem tarsense embevecia-se a ouvi-la, como se os seus sentimentos de bondade fossem alimento suave para sua alma, que os raciocínios rígidos do mundo costumavam rescaldar. Ele, que não experimentara as aventuras galantes do tempo, cioso de conservar pura a consciência em face da lei, descobrira na criatura eleita a personificação de todos os sonhos de sua mocidade esperançosa. Na noite seguinte, à memorável sessão do Sinédrio, Saulo de Tarso, abandonando todas as preocupações de ordem imediata, buscou mais ansioso a residência de Zacarias. As fadigas do dia abalavam-lhe as forças. Queria vencer rapidamente a distância, absorver-se no afeto da noiva, olvidar as preocupações que lhe ardiam na mente trabalhada pelos mais desencontrados raciocínios. A noite já desdobrava o manto de luar sobre a natureza, quando o jovem doutor transpôs o umbral, surpreendendo a generosa família com uma saudação delicada e afetuosa. A presença da noiva propiciava-lhe um bálsamo de suave refrigério ao coração. Em breves momentos, parecia reconfortar-se. Tomado de bom humor, agora que as energias interiores descansavam em brandas carícias, narrou entusiasticamente os últimos sucessos. Zacarias, como observador fiel da lei, dava-lhe razões de sobejo no caso das deliberações assumidas. A personalidade de Estevão foi discutida minuciosamente. O ex-discípulo de Gamaliel, naturalmente, esclareceu o assunto a seu modo, retratando o pregador do caminho como homem inteligente e, por isso mesmo, perigoso, em virtude das ideias revolucionárias que o seu verbo fluente propagava. Abigail e Ruth escutavam silenciosas
enquanto os dois mantinham a palestra animada. A certa altura, atenta a uma observação direta de Saulo, a jovem murmurou: "Mas não haveria um meio de modificar ao menos a pena arbitrada? Que desejarias que fizéssemos?" disse o moço com ênfase. "Não é pouco havermos libertado os 3 cabeças mais em evidência, levando-se em conta o atrevimento de suas estranhas prédicas. Quanto a Estevão, tudo se fez para que voltasse ao aprisco, como descendente direto das tribos de Israel. Entretanto, a rebeldia foi a sua condenação. Insultou-me publicamente no sinédrio, espezinhou nossos princípios mais sagrados, criticou as figuras mais representativas do farisaísmo, com ilustrações mentirosas e ingratas, e concluía: de mim para comigo, estou satisfeito. Considero o apedrejamento esperado um dos feitos de mais importância para o futuro da minha carreira. Atestará meu zelo na defesa do nosso patrimônio mais estimável. Precisamos considerar que Israel, nos dias mais sombrios, preferiu a emancipação religiosa à independência política. Poderíamos, porventura, expor nossos valores morais mais preciosos à influência deprimente de um aventureiro qualquer? O jovem procurou mudar o curso da conversação, enquanto Ruth mandava servir uma taça de vinho reconfortante. Antes de partir, o moço tarsense convidou a noiva ao passeio habitual. Nessa noite, a natureza parecia enfeitar-se de maravilhas. O luar, que destacava todas as flores em tons pálidos, estava saturado de perfumes deliciosos. Os dois, de mãos enlaçadas, no banco rústico, contemplavam o quadro embevecidamente. Saulo experimentava suave conforto. Desafogava-se. Se Jerusalém lhe obscurecia a mente num torvelinho de preocupações, aquela mansão singela da estrada de Jope parecia descarregá-lo de todos os desgostos, prodigalizando-lhe ao espírito enorme potencial de consolação. "Agora, minha querida, tudo está pronto", dizia solícito. "De hoje a 6 dias, Dalila virá buscar-te pessoalmente. Conhecerás a cidade e os meus amigos honrarão em tua alma generosa a minha feliz escolha. Estás satisfeita?" "Muito", murmurava ela com ternura. "Já organizamos vasto programa recreativo. Quero levar-te a Jericó, onde pessoas de nossas relações nos esperam com imensa alegria. Em Jerusalém far-te-ei conhecer todos os edifícios mais importantes. Ficarás deslumbrada com o templo e com os tesouros ali encerrados pela dedicação religiosa de nossa raça. Verás a Torre dos Romanos. Meus conterrâneos que frequentam a sinagoga dos Cilícios querem oferecer-te valioso mimo." Abigail extasiava-se, ouvindo-o discorrer. Aquele moço impulsivo e rude a olhos estranhos, mas afetuoso e sensível na intimidade, era justamente o seu ideal, o homem esperado pela sua alma carinhosa. "Ninguém poderá oferecer-me um presente mais precioso que o enviado por Deus à minha existência, com o teu coração leal e generoso", murmurou a jovem num franco sorriso. "Ganhei muito mais", tornava o doutor de Tarso, "recebendo a joia rara do teu afeto, que enriquecerá toda a minha vida." Às vezes, Abigail continuava com o entusiasmo próprio da juventude sonhadora. "No meu idealismo de vitórias para Jerusalém sobre as grandes cidades do mundo, penso chegar à velhice como um triunfador cheio de tradições de sabedoria e de glória. Desde que te encontrei, aumentou-se-me a fé no destino. Consolidei minhas esperanças. Terei teu concurso na tarefa imensa que se desdobra a meus olhos. Os romanos outorgam aos triunfadores uma coroa triunfal de louros e rosas. Se um dia Jerusalém me conceder a sua coroa triunfal, não a cingirei em minha fronte, para só deixá-la a teus pés como tributo de amor eterno e único." "Ainda hoje", prosseguiu Saulo confiante no futuro, "Gamaliel notificou-me que vai afastar-se breve do sinédrio, para que eu lhe suceda no prestigioso cargo. Aí tens, querida, nossa primeira vitória de maiores proporções.
Tão logo Dalila volte de Tarso, poderemos marcar o dia jubiloso das núpcias. Presumo que, em te tendo sempre a meu lado, corrigirei meus impulsos, a tarefa ser-me-á mais leve, a existência mais fácil e mais ditosa. O lar é uma bênção, e nós teremos esse lar. Nunca me senti tão venturosa, exclamou a jovem com lágrimas de alegria. Ele acariciou-lhe as mãos e, como desejava que ela compartilhasse dos seus sentimentos mais íntimos, acrescentou: chegarás conosco à cidade, justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. O ato, como de justiça, obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes, e eu pretendo que assistas a ele em minha companhia. Mas por quê? Perguntou ela, estremecendo ligeiramente. Porque lá encontraremos nossos amigos mais eminentes e desejo valer-me da oportunidade para apresentar-te indiretamente a todos eles. Não haveria um meio de me poupares a esse espetáculo? Insistiu timidamente. A morte de meu pai no suplício, diante da soldadesca brutal, jamais me saiu da mente. Saulo não dissimulou a contrariedade e respondeu: porventura não estarás compreendendo? O caso de Estevão é muito diferente. Trata-se de um homem sem significação para nós outros, que se arvorou em reformador sedicioso e insolente. Sua personalidade representa, de fato, a continuidade do desrespeito e do insulto à lei de Moisés, iniciados em movimento de vastas proporções por um carpinteiro alucinado de Nazaré. Achas, então, que se não deve punir o ladrão que assalta uma residência, não merecerão castigo os que blasfemam no santuário do Eterno? A jovem, compreendendo que desagradaria ao noivo se lhe demonstrasse divergência de opinião, acrescentou: vejo que tens muita razão. Não devo discutir os teus conceitos, sábios e justos. Aliás, tenho mesmo a intenção de conquistar a amizade dos teus amigos do Sinédrio, pois não perco a esperança de sua proteção para o caso de Gesiel, logo que se ofereça uma oportunidade para novas pesquisas na Acaia. Mas ouve, Saulo, se permitires, irei quando a cerimônia estiver a findar. Está dito? Notando a boa vontade conciliatória, o moço tarsense abriu o semblante num belo sorriso de satisfação. Sim, ficamos de acordo. Espero, porém, que assistas a tudo com serenidade, segura de que eu só poderia tomar encargos justos e decisões estimáveis no cumprimento do dever. É lamentável que o prisioneiro se haja mostrado recalcitrante a ponto de me compelir a providências extremas. No entanto, podes crer que tudo fiz por evitar o derradeiro recurso. Empreguei todos os processos conciliatórios para dissuadi-lo de tão perigosas ilusões, mas sua conduta foi de tal modo irritante que toda transigência se tornou praticamente impossível. Trocaram-se ainda, por longo tempo, impressões afetuosas que a noite amiga guardava solicitamente sob o manto luminoso das estrelas. Eram juras carinhosas de um amor imortal, ante a bênção de Deus, tomada como objeto mais alto de seus santificados pensamentos, projetos e esperanças de futuro. Era tarde quando Saulo se despediu, regressando a Jerusalém, de alma feliz. Daí a dias, Abigail, em companhia do noivo e da irmã, demandou a cidade, cujo perfil interessante apresentava novos quadros para os seus olhos. A casa de Dalila, na mesma noite de sua chegada, encheu-se de amigos que iam levar à escolhida de Saulo a homenagem da sua admiração. E a jovem de Corinto a todos seduzia por seus dotes naturais, aliados à sólida e bem cuidada formação de espírito. Sua palavra, cheia de ternura, parecia distanciar-se profundamente das futilidades que caracterizavam a mocidade da época. Sabia aplicar os mais delicados conceitos no trato de todos os assuntos a que era convocada, tirando formosas ilações da lei e dos escritos sagrados, para definir a posição da mulher em face dos mais íntimos deveres na vida familiar. O doutor de Tarso sentia-se orgulhoso ao notar a admiração geral em torno de sua personalidade vibrante e carinhosa. Abigail, sintetizando o seu maior ideal,
enchia-lhe o coração de maravilhosas promessas. A surpresa dos amigos que o felicitavam com o olhar punha-lhe na alma ardente um júbilo novo. O dia seguinte rompeu claro e lindo. Ao sol rútilo de Jerusalém, Saulo despediu-se da noiva amada, por atender ainda cedo aos trabalhos do sinédrio. Então, até logo no templo, disse carinhosamente. No templo? Perguntou Dalila admirada, abraçando-se a Abigail. Sim, explicou solícito. Abigail irá assistir à parte final da punição de Estevão. Mas como? Interrogou ainda a jovem senhora. Mulheres na cerimônia? A lapidação se dará nas proximidades do altar dos holocaustos e não nos átrios sagrados, esclareceu. A meu ver, não haverá impedimento de representações femininas, e ainda que isso constitua resolução de última hora, a critério dos sacerdotes, a medida não poderá atingir decisão pessoal de minha parte, e eu desejo que Abigail participe do meu primeiro triunfo na defesa dos nossos princípios soberanos. Ambas sorriram, venturosas, observando-lhe as disposições excelentes. Em último recurso, Saulo, disse Abigail num gesto de tranquilidade e ternura. Não deixes de oferecer ao condenado uma derradeira oportunidade para salvar-se da morte. Após 2 meses de cárcere, é possível que tenha refundido os sentimentos mais profundos. Pergunta-lhe mais uma vez se insiste em insultar a lei. O moço tarsense enviou-lhe um olhar satisfeito e reconhecido, jubiloso por verificar tanta grandeza de coração, e acentuou. Assim farei. Nesse dia, desde muito cedo, o mais alto tribunal de Israel apresentava desusado movimento. A execução do pregador do caminho constituía objeto de largos comentários. Sobretudo os fariseus faziam questão de todos os informes. Ninguém queria perder o angustioso espetáculo. A igreja modesta de Simão Pedro, entretanto, não ousou aproximar-se para qualquer indagação. Saulo, como perseguidor declarado e usando das prerrogativas da investidura legal, mandara anunciar que nenhum adepto do caminho poderia assistir à execução a efetivar-se num dos grandes pátios do santuário. Longas filas de soldados foram dispostas na grande praça para dispersar quaisquer grupos de mendigos que se formassem com intuitos desconhecidos e desde as primeiras horas da manhã, numerosos pedintes de Jerusalém eram corridos das imediações a golpes de chanfalho. Depois do meio-dia, autoridades e curiosos reuniam-se, ávidos de sensação, no recinto do sinédrio, em abafado vozerio. Aguardava-se o sentenciado que chegou, finalmente, cercado de escolta armada, como se fora um malfeitor comum. Estevão apresentava-se bastante desfigurado, embora o semblante não traísse a peculiar serenidade. O passo tardio, o cansaço extremo, as equimoses das mãos e dos pés patenteavam os pesados tormentos físicos que lhe eram infligidos à sombra do calabouço. A barba crescida alterava-lhe o aspecto fisionômico. Todavia, os olhos tinham a mesma fulgurância de cristalina bondade. Em meio da curiosidade geral, Saulo de Tarso o encarou satisfeito. Estevão pagaria, afinal, as incompreensões e os insultos. No instante aprazado, o doutor inflexível fez a leitura do libelo. Antes, porém, de pronunciar a sentença última, fiel ao que prometera, mandou que os soldados empurrassem o condenado até a sua tribuna. Enfrentando o pregador do Evangelho, sem qualquer expressão de piedade, interrogou com aspereza. Estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro Nazareno? Lembra-te que é a última oportunidade de conservares a vida. Tais palavras, pronunciadas mecanicamente, soaram de modo estranho aos ouvidos do moço de Corinto, que as recebeu, na alma sensível e generosa, como novos dardos de ironia. Não insulteis o Salvador, disse o arauto do Cristo com desassombro. Nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira.
Mas uma torrente de impropérios cortava-lhe a palavra. Basta! Apedrejemo-lo quanto antes. Morte ao imundo. Abaixo o feiticeiro. Blasfemo. Caluniador. A gritaria tomava proporções assustadoras. Alguns fariseus, mais irritados, burlando os guardas, aproximaram-se de Estevão, tentando arrastá-lo sem compaixão. Entretanto, ao primeiro puxão na gola rota, um pedaço da túnica rafada ficava-lhes nas mãos. Foi necessário a intervenção da força armada para que o moço de Corinto não fosse estraçalhado, ali mesmo, pela multidão furiosa e delirante. Saulo, em altas vozes, ordenou a intervenção dos soldados. Queria a execução do discípulo do Evangelho, mas com todo o cerimonial previsto. Estevão tinha agora o rosto enrubescido, envergonhado. Seminu foi auxiliado por um legionário romano a recompor os sobejos da veste em frangalhos, acima dos rins, para não ficar inteiramente nu. Com a mão trêmula, pelos maus tratos recebidos, procurava limpar a saliva que os mais exaltados lhe haviam cuspiram em pleno rosto. Forte pancada no ombro causava-lhe intensa dor no braço todo. Compreendeu que lhe chegavam os últimos instantes de vida. A humilhação doía-lhe fundo, mas recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus no derradeiro transe. Em frente de Herodes Antipas, o Cristo sofrera dos israelitas idênticas ironias. Fora açoitado, ridicularizado, ferido. Quase nu, suportara todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Ele que amara os infelizes, que trabalhara por fundar uma doutrina de concórdia e de amor para todos os homens, que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, recebera o galardão da cruz em suplícios imensuráveis. E Estevão pensou: quem sou eu e quem era o Cristo? Essa íntima interrogação propiciava-lhe certo consolo. O príncipe da paz fora arrastado pelas ruas de Jerusalém, sob o escárnio das maiores injúrias, e era o Messias esperado, o ungido de Deus. Por que, sendo ele homem falível, portador de numerosas fraquezas, haveria de hesitar no momento do testemunho? E com o pranto a escorrer-lhe no rosto lacerado, escutava a voz cariciosa do Mestre no coração. Todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga os meus passos. Era preciso negar-se para aceitar o sacrifício proveitoso. Ao fim de todos os martírios, deveria encontrar o amor glorioso de Jesus, com a beleza da sua ternura imortal. O pregador humilhado e ferido recordou o passado de trabalhos e esperanças. Parecia-lhe rever a infância saudosa, na qual o zelo materno lhe incutira os fundamentos da fé confortadora. Depois, as nobres aspirações da mocidade, a dedicação paterna, o amor da irmãzinha que as circunstâncias do destino lhe haviam arrebatado. Ao pensar em Abigail, experimentou certa angústia no coração. Agora, que deveria enfrentar a morte, desejava revê-la para as últimas recomendações. Relembrou a derradeira noite em que haviam permutado tantas impressões de ternura, tantas promessas fraternais, na lôbrega prisão de Corinto. Apesar dos movimentos renovadores da fé, de cujos trabalhos compartilhava ativamente em Jerusalém, jamais pudera esquecer o dever de procurá-la, fosse onde fosse. Enquanto em derredor se multiplicavam impropérios no turbilhão de gritos e ameaças revoltantes, o sentenciado chorava com as suas recordações. Socorrendo-se das promessas do Cristo no Evangelho, experimentava brando alívio. A ideia de que a irmãzinha ficaria no mundo, entregue a Jesus, suavizava-lhe as angústias do coração. Mal não saíra de suas dolorosas reminiscências, ouviu a voz imperiosa de Saulo dirigindo-se aos guardas. Algemai-o novamente. Tudo está consumado. Sigamos para o átrio. O discípulo de Simão Pedro, estendendo os pulsos para receber as algemas, sofreu pancadas tão fortes de um soldado inescrupuloso que dos pulsos feridos começou a jorrar muito sangue. Estevão, porém, não fez o menor gesto de resistência. De quando em quando,
Levantava os olhos como se implorasse os recursos do céu para os seus minutos supremos. Não obstante os apupos e as chagas que o dilaceravam, experimentava uma paz espiritual desconhecida. Todos aqueles sofrimentos do cerimonial eram pelo Cristo. Aquela hora era a sua oportunidade divina. O mestre de Nazaré havia convocado o seu coração fiel ao público testemunho dos valores espirituais da sua gloriosa doutrina. Confiante raciocinava: se o Messias aceitara a morte infamante do Calvário para salvar todos os homens, não seria uma honra dar a vida por ele? Seu coração, sempre ávido de dar testemunho ao Senhor, desde que lhe conhecera o Evangelho de redenção, não deveria rejubilar-se com o ensejo de oferecer-lhe a própria vida? Entretanto, a ordem de caminhar arrancou-o dos mais elevados pensamentos. O generoso pregador do caminho hesitava nos passos cambaleantes, mas tinha sereno e firme o olhar, revelando desassombro nos derradeiros lances do testemunho. Naquelas primeiras horas da tarde, o sol de Jerusalém era um braseiro ardente. Não obstante o calor insuportável, a massa deslocou-se com profundo interesse. Tratava-se do primeiro processo concernente às atividades do caminho, após a morte do seu fundador. Destacando-se de todas as correntes judaicas ali presentes, em penhor de prestígio à lei de Moisés, os fariseus faziam grande alarde do feito. Ladeando o condenado, faziam questão de atirar-lhe em rosto as mais pesadas injúrias. Ele, porém, embora evidenciasse profunda tristeza, caminhava seminu, sereno, imperturbável. A sala de reuniões do Sinédrio não distava muito do átrio do templo, onde se realizaria a macabra cerimônia. Apenas alguns metros e a caminhada terminava, justamente no local onde se erguia o enorme altar dos holocaustos. Tudo estava preparado a caráter, como Saulo deixara perceber em seus propósitos. Ao fundo do pátio espaçoso, Estevão foi atado a um tronco para que o apedrejamento se efetuasse na hora precisa. Os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade, de vez que era função honrosa atribuída a quantos estivessem em condições de operar na defesa de Moisés e de seus princípios. Cada sinagoga indicara o seu delegado, e ao iniciar a cerimônia, como chefe do movimento, Saulo recebia um por um junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, os mantos brilhantes, enfeitados de púrpura. Mais uma ordem do moço tarsense e a execução começou entre gargalhadas. Cada verdugo mirava friamente o ponto preferido, esforçando-se para tirar maior partido. Risos gerais seguiam-se a cada golpe. Poupemos-lhe a cabeça, dizia um dos mais exaltados, a fim de que o espetáculo não perca a intensidade e o interesse. Cada expressão do judaísmo acompanhava o verdugo indicado pelos maiorais da sinagoga, com atenção e entusiasmo, aos berros de "morra o traidor, o feiticeiro". "Fere no coração, em nome dos cilícios", exclamava alguém do meio da turba. "Separa-lhe a perna pelos idumeus", secundava outra voz impudente. Mais ou menos afastado da turba, seguindo de perto os movimentos do condenado, Saulo de Tarso apreciava a vibração popular, satisfeito e confortado. De qualquer maneira, a morte do pregador do Cristo representava o seu primeiro grande triunfo na conquista das atenções de Jerusalém e de suas prestigiosas corporações políticas. Naquela hora em que focalizava tantas aclamações do povo de sua raça, orgulhava-se com a decisão que o levara a perseguir o caminho, sem consideração e sem tréguas. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de o impressionar bem no imo do coração voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem turbação. De fato, amarrado de joelhos ao tronco do suplício, o moço de Corinto guardava a impressionante característica de paz nos olhos translúcidos, de onde as lágrimas silenciosas corriam abundantes.
O peito descoberto era uma chaga sangrenta. As vestes esfrangalhadas colavam-se ao corpo, empastadas de suor e sangue. O mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. A cada novo golpe, sentia recrudescer os padecimentos infinitos que lhe açoitavam o corpo macerado, mas, no íntimo, guardava a impressão de uma lenidade sublime. O coração batia descompassadamente. O tórax estava coberto de feridas profundas, as costelas fraturadas. Nesta hora suprema, recordava os mínimos laços de fé que o prendiam a uma vida mais alta. Lembrou todas as orações prediletas da infância, fazia o possível por fixar na retina o quadro da morte do pai supliciado e incompreendido. Intimamente repetia o salmo viserticeiro de David, qual o fazia junto da irmã, nas situações que pareciam insuperáveis. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As expressões dos escritos sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam-lhe no âmago do coração. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Agora tinha a impressão de que duas mãos cariciosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Sem qualquer receio, percebeu que lhe havia chegado o suor da agonia. Dedicados amigos do plano espiritual rodeavam o mártir nos seus minutos supremos. No auge das dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção, o moço de Corinto notou que alguma coisa se lhe havia rasgado na alma ansiosa. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. A legião de emissários de Jesus que o cercava carinhosamente figurou-se-lhe a corte celestial. No caminho de luz desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Pelas descrições que ouvira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre em toda a resplandecência de suas glórias divinas. Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes. Foi quando o herói cristão, movendo os lábios, exclamou em alta voz: Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Viram então que duas mulheres jovens aproximavam-se do perseguidor com gestos íntimos. Dálila entregou Abigail ao irmão, despedindo-se logo para atender ao chamado de outra amiga. A noiva terna cingia uma túnica à moda grega que mais lhe realçava o formoso rosto. Fosse pela dolorosa cena em curso, ou pela presença da mulher amada, percebia-se que Saulo estava um tanto perplexo e sensibilizado. Dir-se-ia que a coragem indomável de Estevão o levara a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mártir. Em face da gritaria que a rodeava e notando a miserável situação da vítima, a jovem mal pôde conter um grito de espanto. Que homem era aquele, atado ao tronco do suplício? Aquele peito arfante, empastado de sangue, aqueles cabelos, aquele rosto pálido que a barba crescida desfigurava, não seriam de seu irmão? Ah, como falar das ansiedades imensas na surpresa imprevista de um minuto? Abigail tremia. Seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói, que parecia indiferente, no êxtase que o absorvia. Em vão Saulo chamava-lhe a atenção, discretamente, de modo a poupá-la de penosas impressões. A moça parecia nada ver além do sentenciado a esvair-se no sangue do martírio. Lembrava-se agora. Em se afastando do calabouço, depois da morte do pai, foi assim mesmo que deixara Gesiel na posição do suplício. O tronco execrável, as algemas impiedosas e o pobrezinho de joelhos. Tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante imobilidade.
vendo que Jesus contemplava, melancolicamente, a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo, e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Fim da primeira parte do capítulo 8. Que momento de profunda emoção e reflexão, meus irmãos. Agradecemos de coração a presença de cada um nesta primeira parte de um capítulo tão marcante. Que as lições de fé e renúncia aqui presenciadas possam nos inspirar durante toda a semana. Se esta mensagem tocou seu coração e alimentou sua alma, pedimos com carinho que deixe seu gostei para fortalecer nossa corrente de luz. Inscreva-se no canal para não se perder de nossa família de estudos e ative as notificações para ser o primeiro a saber de nosso próximo encontro. E claro, compartilhe este estudo com todos aqueles que você ama, para que a luz do Evangelho alcance ainda mais corações. Preparem seus corações, pois a continuação deste estudo nos reserva ainda mais emoções e ensinamentos profundos. Fiquem na paz do Mestre, e até o nosso próximo encontro para a conclusão do capítulo 8.